dia a todos. Eu queria agradecer muito o convite. É uma honra estar aqui. Fátima, você pode me chamar quando quiser. Eu venho com a maior boa vontade. E, na verdade, assim, eu trouxe algumas coisas. Eu conversei com a Fátima. Não, vamos falar sobre a portaria, como é que foi esse histórico da introdução dessa política das doenças raras, e aí ela me traz o título, quando eu recebo o programa, Avanços da Portaria no Rio de Janeiro. Eu disse, peraí, não vai dar não, porque as coisas não estão acontecendo. Então, assim, eu vou contar para vocês a história, eu vou contar para vocês aonde a gente está, e, na verdade, assim, eu preciso fazer uma convocação, porque se a gente não se unir, as coisas não vão andar, tá? Bom, eu sou do Instituto Fernandes Figueira, eu sou médica geneticista e eu venho participando dessa questão da política no SUS desde os primórdios, então eu vou contar para vocês a história da qual eu venho participando. Próximo. Então, na verdade, assim, como é que começou essa história de política das raras? Na verdade, não era uma política das raras. Em 2001, quando foi publicado o genoma, tá? Então, quando foi desvendado o genoma humano, que foi notícia de tudo que é jornal, revista, televisão, de repente todo mundo está falando sobre DNA, sobre genoma, sobre clonagem, sobre seja lá o que for, o Ministério da Saúde resolveu ficar muito preocupado com que tipo de uso ia ser feito do genoma humano. Vão pegar as informações genéticas dos brasileiros, vão levar para o exterior, vão clonar, vão descobrir um monte de coisa, o que vai ser feito de nós, e aí de repente eles convocam uma comissão para discutir o uso e o acesso ao genoma humano. Isso foi 2001. Próximo. Então, assim, foi instituído esse comitê do genoma e na época foi convocada a presidente da Sociedade Brasileira de Genética Clínica, que hoje em dia se chama Sociedade Brasileira de Genética Médica, a doutora Antônia Paula, da Unicamp. E aí, quais foram as conclusões? Quer dizer, discutiram, colocaram lá um monte de regras, mas ela pegou e chamou a atenção. Gente, olha só, a gente não tem acesso. Nós trabalhamos com genética médica e a gente não consegue nem atender os indivíduos com doenças genéticas em todos os aspectos, nem para diagnóstico, nem para tratamento, terapias de suporte. Vocês estão querendo discutir uma coisa que hoje em dia aqui no Brasil é quase uma ficção científica. Então tem que fazer uma coisa, mas tem que fazer a outra. Então, assim, a gente precisa de acesso universal, a gente precisa do cuidado e a gente precisa dos exames. Pode passar? E aí, outra coisa que foi colocada é que existia uma íntima ligação entre a genética, o manejo e menos de 30%, na verdade, da demanda vinha sendo atendida pelos serviços, a gente está falando de serviços de genética existentes no Brasil. Por quê? As pessoas não conseguiam chegar, porque assim, mais de 80% desses serviços ou dessa disponibilidade de acesso está no Sul e no Sudeste. Não tem laboratório suficiente, então no Norte e Nordeste a gente até tem pessoas que podem dar o atendimento clínico, mas não conseguem dar o suporte laboratorial. Isso eu estou falando de 2003, 2004, que foi um levantamento feito. E a especialidade genética médica não era reconhecida no SUS, não existe. Se você pegar um concurso, tem para médico pediatra, tem para clínico, tem para cirurgião, não tem para geneticista. Tá? Então, assim, a genética não estaria oficialmente integrada ao sistema de saúde, o que dificultava mais ainda os serviços. Quer dizer, na verdade, os serviços estavam dentro de universidades, estão até hoje, e as pessoas que têm condição de fazer isso no SUS fazem de uma forma um pouco heróica. Faz lá um concurso para pediatra, abre um ambulatório, uma portinha para atender genética. É neurologista da ponta das distrofias musculares e por aí vai. Então, em 2004, foi convocado um grupo pelo Ministério da Saúde, já por conta dessa demanda, mas foi o Ministério que convocou um grupo de técnicos, tá, sem participação de associações naquela época, para elaborar uma política nacional genética clínica. Então, foi uma política para uma especialidade médica. Tá? E isso aconteceu entre 2004 a 2006, mas
sem uma força política. Foi aquela coisa do Ministério, tem que chamar, vamos escrever isso e deixar para lá. Próximo. E assim, de 2006 para 2009 foi pressão, até que sai uma portaria, tá? E que é uma portaria que institui uma política de atenção integral em genética clínica. Agora, o que é muito curioso em relação a essa política é que a política ela sai pela metade. Então, ela foi publicada uma portaria GM, que é a portaria Gabinete do Ministro. Institui a política por isso e esse motivo. E tinha que sair naquela época junto uma portaria SAIS, que é da Secretaria de Assistência à Saúde. Então, assim, um diz, institui a política, o outro diz, será feita dessa maneira. A segunda nunca saiu. Então, na verdade, foi uma política para inglês ver. Entrou uma e não entrou a outra porque começaram a discutir, começaram a ver impacto financeiro e resolveram que era muito caro e não houve força política. Próximo. Então, foi um típico caso daqueles do ganhou, mas não levou. Então, assim, você entra com a política e nada acontece. Não, mas tá lá publicada, a política existe. Na verdade, alguns colegas até conseguiram, algumas prefeituras abriram concurso, contrataram, mas na verdade nada aconteceu. Então, assim, parece que reconheceram que tinha essa importância, nunca houve a regulamentação e o grande obstáculo, quer dizer, não passou na comissão tripartite, porque eles pegaram, que foi na mesma época que vieram várias novas terapias, principalmente as terapias de reposição enzimática, para mucopolissacaridose, para Fabry, para doença de Pompe, vinham chegando naquele momento as terapias, ações judiciais, era tudo muito caro, e aí eles botaram um impacto financeiro. Mas esse não era o grande impacto financeiro, porque como as doenças são muito raras, o custo individual é muito alto, o custo conjunto até daí é para levar. Mas aí pegaram todos os leites e derivados das alergias, que não tinha nada a ver com as doenças genéticas, e botaram na conta. Aí a conta não fechou e aí resolveram que a política não ia andar, né? E na verdade o que a gente percebeu é que aquilo não estava na agenda política e que a única maneira de levar isso adiante, não adianta o médico geneticista ou a sociedade médica sair brigando pela política. Ou entram os usuários, que são os principais interessados, ou nada vai caminhar. Próximo. Então, finalmente, próximo, em 2012 a gente parece ter visto uma luz no fim do túnel. Tá? Então, foi instituído um novo grupo de trabalho, do qual eu também tive a oportunidade de participar, que foi o grupo de trabalho em doenças raras. Próximo. E aí foi uma mudança de paradigma. Parou de se falar em genética e começou a se falar em rara. Próximo. Parou de se falar de especialidade médica e começou a se falar de doença. Então, doença rara. Tá? Definição, pode passar a página. Então, a definição, quer dizer, varia de acordo com o país. O que é uma doença rara? É uma doença que pode ameaçar a vida, que é crônica, que é debilitante e que tem baixa prevalência. Isso é um consenso, tá? Da Comissão Europeia, e no Brasil foi adotado o número 65 pessoas em cada 100 mil, ou seja, 1,3 em cada 2 mil pessoas. Então essa é a definição para a política do SUS. E a definição de doença genética? Ela é causada por alterações nos genes dos cromossomos, em geral presente desde antes do nascimento. Uma definição mais ampla que a gente tem seria de defeito congênito, que dá 5% do total de nascimentos, que seriam as malformações e aquelas alterações que você não detecta no recém-nascido, mas que ao longo do desenvolvimento você começa a ver que aquela criança não está indo bem, ou que está tendo uma regressão, ou começa a ter convulsões, e aí você vê que é uma doença crônica. A maioria das doenças genéticas são raras. Síndrome de Down não enquadra na doença rara. Praticamente todas as outras com as quais a gente lida no dia a dia são doenças raras. E isso, assim, se eu falar em 5%, eu não estou incluindo as doenças que vão se manifestar só na idade adulta. Então, na verdade, é muito mais do que isso. Próximo. Então, o que aconteceu em relação a essa elaboração da política? Em 2012 é estabelecido o grupo de trabalho, as associações entram de uma maneira muito forte. Eu entrei no grupo porque eu fui indicada por uma das associações que estava fazendo parte do grupo, e assim, o grande motor propulsor
professor, então foi muito interessante a maneira de trabalhar, porque ali você tinha pessoas altamente especializadas, técnicos, junto com pessoas que talvez a parte técnica não dominassem tanto, ou dominassem em relação àquela doença ou àquele grupo que ele representa, mas que tinha todo o resto da vivência, das dificuldades e do que é importante e do que falta. Então, assim, foi uma integração muito interessante, tá? Então, foram as associações de apoio que trabalharam juntas. Próximo. Sendo que, assim, tudo coordenado pelo Ministério, tá? Por um grupo gestor do Ministério da Saúde. Diga-se de passagem, quer dizer, a gente bate, briga com o pessoal do Ministério, mas eu tenho que dizer aqui que o pessoal técnico é muito bom, motivado, trabalham direito, mas, assim, tem coisas que vão esbarrar em outras questões que são principalmente questões políticas, em outros interesses, mas a equipe técnica não só trabalha direito, como foi capaz de elaborar uma política que, se a gente conseguir botar em prática, é muito boa, tá? Então, o objetivo seria instituir essa política no âmbito do SUS, com todos os aspectos, tá, relacionados à saúde, quer dizer, o que se chama de cuidado integral. Então, a promoção à saúde, prevenção dos agravos, tratamento, reabilitação, obviamente passando pelo diagnóstico e com o objetivo de criar serviços de referência e serviços de atenção especializada em doenças raras pelo Brasil inteiro, vários, tá? Não foi colocado nenhum tipo de limite, com articulação com a atenção básica. Então, chega no serviço de raras, passa pelo diagnóstico, passa pela orientação específica, volta para a atenção básica para fazer o que é básico. Agora, se os serviços não estão funcionando, mas a atenção básica também não funciona, fica complicado, né? Próximo. E aí, quais seriam os eixos estruturantes? Então, foram divididos em 2 eixos. Então, tem o eixo das raras genéticas e das raras não genéticas, que é outra coisa que é dificílimo de separar. Quer dizer, a gente pode separar por uma questão de ordem prática, mas muitas dessas que estão no grupo dos não genéticos, tem fatores genéticos também envolvidos, mas assim, o que está se separando é a que é mais puramente genético e do âmbito do geneticista, e as outras que não estão tanto no âmbito do médico geneticista. Então, nas genéticas são as anomalias congênitas, aquelas malformações ou alterações do desenvolvimento e manifestação tardia. Depois tem um grupo específico que é a deficiência intelectual, que a gente tem alguns exames que são um pouquinho mais específicos, e os erros inatos do metabolismo, que é um grupo mais específico ainda. E as raras não genéticas, autoimunes, infecciosas, inflamatórias, tá? E essa estruturação sempre na lógica do SUS. Referência contra referência, investigação, terapia. E os tratamentos medicamentosos, eles são citados, mas eles precisam passar por outro tipo de processo, próximo, que na verdade são, próximo Fátima, por favor, os PCDTs, tá? O que é um PCDT? É um protocolo clínico de diretriz terapêutica. Então, hoje em dia, o medicamento só entra no SUS e só é utilizado no âmbito do SUS se tiver esse protocolo. Há 20 anos atrás, a gente tem histórico de medicamentos que entraram sem ter protocolo específico. Tá? Então, aqui no Brasil, o primeiro de altíssimo custo que entrou foi o medicamento para a doença de Gaucher. E entrou por força de uma pessoa, de uma família especificamente e de uma associação. Então, assim, a importância da associação nesse tipo de processo. Por quê? Porque naquele momento só tinha aquele tratamento e não tinha outros tantos assim para doenças raras, então eles conseguiram. E aí, aquelas incongruências brasileiras, entra o medicamento não está nem registrado na Anvisa e nem tem protocolo. Quer dizer, o registro na Anvisa foi depois, o protocolo foi depois. Hoje em dia é outra lógica. Então, eu tenho que ter o medicamento disponível, eu tenho que ter registro na Anvisa, eu tenho que ter protocolo e aí eu consigo tratar, né? E, assim, os protocolos, eles são feitos também por grupos de especialistas junto com as famílias, mas baseado em quesitos técnicos. Você tem que ter um critério de inclusão, um critério de exclusão, e você tem que ter as diretrizes terapêuticas que não são só dar o remédio, mas dar o remédio, acompanhar clinicamente, ver se aquilo está fazendo efeito ou não e reavaliar periodicamente. Então, existe um grupo de Gaucher hoje que faz isso, existe uma lista de protocolos, existe um protocolo de diretrizes terapêuticas para a osteogênese imperfeita,
Existe para várias doenças, mas o que a gente quer é que tenha para todas as que têm potencialmente um tratamento medicamentoso. Próximo. Porque se não tem o protocolo, as pessoas estão recebendo mesmo a medicação. Então, a Maria Clara falou da medicação de POMP, as pessoas que têm doença de POMP, bem ou mal, estão recebendo, apesar de estar faltando, mas estão recebendo através da judicialização. E o que acontece com a judicialização? Cada indivíduo entra com uma ação, então os processos eles são individuais, as compras são impostas, a medicação sai muito mais cara, tem um monte de atravessador no meio, tá? E assim, não tem racionalização de recurso. Se a gente fizesse isso através de um protocolo clínico, essa medicação custaria provavelmente metade do preço. Tá? Próximo. E na verdade, quer dizer, o pessoal do dinheiro no governo fica muito assustado porque os tratamentos são muito caros. Mas na verdade, das raras, é um percentual muito pequeno que tem um tratamento medicamentoso específico. Tratamento todo mundo tem, vai ter reabilitação, vai ter fisioterapia, vai ter um monte de outras coisas que são absolutamente fundamentais, mas assim, o remédio é caro, e se não tiver remédio, não trata? Todo mundo precisa do tratamento, e às vezes os outros aspectos do tratamento podem ser tão ou mais importantes do que o remédio em si. Próximo. Então assim, e aqui a nossa portaria 199, quer dizer, ela foi publicada no Diário Oficial no dia 12 de fevereiro de 2014, então assim, acabou de fazer 2 anos, e a gente está esperando ainda ver o que vai acontecer. Agora, olha que interessante como é que é diferente a maneira que entra essa da genética clínica. Na outra, ele só institui a política. Nesse, olha como é que sai a portaria. Institui a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, aprova as diretrizes para atenção integral às pessoas com doenças raras no âmbito do Sistema Único de Saúde e institui incentivos financeiros de custeio. Completamente diferente. Então, essa diz, é para fazer e vai fazer assim. E é uma portaria que tem 30 páginas e que tem detalhamento de como que um centro de referência ou como serviço de atenção especializada vão ser credenciados, quanto que vão receber. Próximo. Então, o que está incluído nessa portaria? Então, o que está listado na portaria é muito mais em relação à parte de genética e doenças genéticas e exames do que o geral. Por quê? Porque muita coisa vai precisar desses PCDTs. Então, a análise cromossômica entra com valor diferenciado, que era, sei lá, R$12, e é inviável fazer o exame por R$12. Entram algumas técnicas específicas, né? Entram vários exames para erros inatos do metabolismo, exames através do DNA, até o Array CGH, que é uma técnica muito moderna, que a gente está usando bastante e é bastante eficaz, e entra também o aconselhamento genético. E o aconselhamento genético é fundamental porque ele vincula a referência dos centros que são de referência nas genéticas ao geneticista, e não ao contrário. Eles não deixam fazer ao contrário. Nenhum centro vai ser credenciado se não tiver um atendimento médico, clínico. Se o centro disser, eu faço todos os exames de laboratório, dê atendimento clínico para a população, senão não vai ter. E tem que ter um médico geneticista responsável assinando por esse centro. Próximo. Bom, e como é que é essa remuneração? Então, estou falando só das genéticas, do eixo 1. Então, para anomalias congênitas e deficiência intelectual, o pacote é de R$800. Então, teoricamente, entra o paciente no centro, eu cadastro ele, começa a fazer uma investigação e o centro vai receber R$800. A investigação laboratorial vai ter que estar dentro desse pacote. O aconselhamento genético é R$100. Os erros inatos do metabolismo, que são exames um pouquinho diferentes, 600. Se a gente multiplicar, olha, a gente atende 4.000 pacientes ano, eu tenho 2.000 consultas de primeira vez. É um montante razoável. Se um paciente, eu preciso de um exame que é só um cariótipo para dar conta, aquele troco ele vai ajudar eu a fazer um Array CGH, que é um procedimento muito mais caro do que os R$800, num outro paciente. Então, com isso,